para disponibilizar para vocês, tá? Não esqueci isso, não. É importante ressaltar para que vocês fiquem à vontade. O assunto vocês já deram, vocês já têm domínio do assunto, então agora é o momento oportuno para que a gente possa discutir, conversar sobre os assuntos, sobre o assunto, para o quê, professora Elisaura? Para que quando na vivência clínica nós vamos fazer e tirar, dirimir se tiver qualquer dúvida perante ao assunto, tá bom? Todo mundo me ouvindo bem? Se tiver qualquer instabilidade ou não, podem desmutar aí o chat e vamos interagir, tá? Estou aqui com vocês para que essa manhã ela seja muito proveitosa. Tem um sinal aí, estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Obrigada. Antes de mais nada, por essa restauração, no meu olhar clínico, o que vocês acham? Que essa restauração, nós temos umas restaurações nos dentes anteriores, e o que pode ter acontecido para que essa restauração ela ficou numa cor? O que vocês acham? O paciente ele chegou na clínica escola da instituição, relatando que tem 5 anos que fez essa restauração e a restauração começou a mudar de cor. O que vocês acham que pode ter acontecido? Infiltração, prof? Uma infiltração, pode ter, muito bem. Qual a outra pessoa que falou? Que cortou? Pigmento. Isso, por pigmento. Aí, o que eu posso dizer? Vocês já pararam para observar o quanto a odontologia ela é uma área de vasto conhecimento, mas além disso é fantástico, gente. Nós precisamos acreditar no processo da adesão, né? Porque para que um material restaurador ele fique em boca, vocês comecem a observar. A boca ela tem o quê? Vem carboidrato, vem placa bacteriana, vem se não fazer a boa higiene. Tem diversos fatores que influenciam no meio, né? Então, provavelmente, nessa questão aí, que eu acompanhei esse caso, foi um processo na adesividade. Então, no processo adesivo, teve algum problema que gerou isso, tá? Então, vamos, nessa manhã proveitosa, nós vamos explorar um pouco mais sobre essas questões, tá? Para falar de adesão, como é que acontece, né? Nós temos a união uma união micromecânica que tem difusão, tá? Aqui eu sempre trago um pouco de relevâncias de estudos, tá? De comprovação, para que a gente possa ter mais respaldo para falar da vivência clínica, tá? Então, acontece uma interação química, né? Eu tenho uma união micromecânica, tem uma difusão e esse processo de adesividade é uma interação química. Beleza, professor? Para isso acontecer, eu preciso de ter o quê? O substrato dentinário, eu tenho na sua composição, tem a morfologia e a fisiologia. Mas, professora, se esse paciente, um exemplo, eu vou fazer uma restauração, eu preciso fazer o ajuste oclusal desse paciente. O que vocês acham? Eu preciso fazer o ajuste oclusal porque pode me gerar outros problemas, não é isso? Lembra quando vocês estão na clínica e aí os professores falam assim, checou a oclusão, aí eu falei, você fez aquela escultura toda linda, e aí o paciente está alto. Tá alto. Mas, professora, eu já baixei bastante.
Então, nós precisamos ficar atentos, né? Para que o composto, a minha composição, a morfologia e a fisiologia possa estar tudo junto no meu substrato dentinário. Para lembrar, tá? Nós temos o esmalte, né? Eu tenho os materiais inorgânicos, que são as hidroxoapatitas, né? Que são os prismas de hidroxoapatita, e eu tenho o substrato orgânico, que é a água, tá? Para acontecer o processo de adesividade, nós precisamos da união, né? Que tem que ser eficiente, de acordo com o nosso querido Bonocore, que nós estudamos, temos ele como marco, né, na odontologia, e aí ele veio trazendo o quê? O condicionamento ácido fosfórico, de 30% a 40%. Nós usamos ácido fosfórico para restauração de resina a 37%. Aqui eu trouxe para vocês de ilustração para ver como é que acontece com esmalte, como é que acontece os túbulos dentinários, tá? E na dentina, eu tenho o quê? Eu tenho material orgânico de 50% a 70%. Eu tenho substâncias orgânicas, que é de 18% a 30%. E eu tenho água, que é de 12% a 20%. É o que a literatura preconiza, tá? Já vi o meu esmalte e vi a dentina. Ótimo. Como é que acontece os meus túbulos dentinários? Ou os meus prismas de esmaltes no esmalte, na dentina, como é que funciona? Tá? E eu tenho a dentina intertubular, tá? Tô só lembrando para vocês. Tá tudo bem? Sim. Todo mundo aí comigo? Beleza. Ótimo, obrigada. Aí, para acontecer o sistema adesivo, a adesão de uma restauração, eu tenho a dentina superficial, eu tenho a dentina média, né? E nós temos a dentina profunda. Nós vimos lá no complexo dentino pulpar como é que funciona. Eu trouxe aqui um corte histológico para que possamos ver. Falei, nossa, estudos relevantes, como é que acontece a dentina, tá? Os túbulos dentinários nela. Aqui eu tenho um dente já preparado, eu tenho um molar preparado. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho dentina superficial, eu tenho a dentina média, ó, e eu tenho a dentina profunda. Trouxe aqui de caráter ilustrativo, que já estudamos um pouquinho na sexta-feira, tá? E nós temos aqui também a dentina reacional. Corte histológico, como é que acontece? Eu tenho os túbulos dentinários, camada híbrida, ó, os meus tags de esmalte. Mas, professor, eu fiz uma restauração, alguém falou, e esse paciente, ele tá com sensibilidade, à resina, provavelmente é nesse processo aqui, esse corte histológico, para que possamos ter um pouquinho mais, assim, tá o dente, ele foi cortado, e aqui tá como é ele por dentro, tá? E aí, quando eu falo, precisa ter a formação da camada híbrida, olha aí, como é que acontece. Então, eu tô com um paciente, e esse paciente, ele tem o quê? Tem uma cárie, né? Que ela tá estourada, e nessa cárie, quando nós falamos assim, removeu todo o tecido cariado, Flávia? Ai, professora, removi. Ficou ainda Smirley, ficou ainda lama dentina,
área, aí eu vou trazer para vocês falar um pouquinho, que às vezes tem alguns estudos, não sei se posso colocar lá como artigo para que vocês possam ver, para remoção da Smirley. Não só com broca e água, mas assim, o uso da clorexidina, tem vários relevantes, vários artigos bem legais e interessantes perante a isso. Para remoção total da Smirley. Pode fazer o quê? Lava e pode usar o quê? A clorexidina. Tem alguns estudos que diz que antes, para remoção da camada híbrida, logo depois, pode usar a clorexidina 0,2%, tá? Trouxe aqui só como curiosidade para que vocês possam saber. Então, existe o mecanismo de união. Quais são os tipos de adesivos, professora, que nós temos no mercado? Nós temos o adesivo convencional, o adesivo autocondicionante. Vocês querem falar um pouquinho sobre qual é a diferença de um e para o outro? Como é? Qual é o adesivo que eu vou usar nesse meu paciente? Como é o adesivo convencional? Interajam aí comigo, gente. É o que tem a etapa do ácido fosfórico separado? Isso. Desculpa, Alana. Ácido fosfórico o quê? Separado. Isso. Aí eu vou fazer o ataque ácido e vou usar. Por que vocês usam ou convencional ou autocondicionante? Vocês já pararam para começar a pensar sobre isso? Porque assim, ó, vocês vão escolher o material que vocês vão usar no consultório de vocês, não é isso? Então, vamos começar a abrir nossa mente para começar a ver isso. O adesivo autocondicionante, a literatura preconiza que pode ser o quê? Pode ser dispensado o uso do ácido fosfórico. Como assim, professora? Mas também na literatura nós encontramos que o quê? Pode ser condicionamento ácido seletivo. Eu posso fazer condicionamento ácido só em esmalte e uso o adesivo autocondicionante, tá? Quando é que a senhora prefere e opta por esse plano de tratamento, professora? Quando tem uma cárie muito extensa. Entendeu? Todo mundo aí comigo? Alguma dúvida? Beleza. Ótimo. Então, no infinito mundo que nós vivemos de material restaurador, de condicionamentos ácidos, que cada dia mais, que bom, estão vindo novos e novos mercados. O que nos cabe é estudar e estar atualizado perante a isso, tá? Como é que eu preciso pensar agora para vocês? Eu vou fazer, quando assim, eu vou dizer odontologia estética adesiva, tá? A partir de agora, falando um pouquinho das restaurações de Tucuxo. Fiz uma revisão aí de adesivo. Eu preciso ter o controle e conhecimento da doença cárie. Ótimo. Já tive o diagnóstico. Eu preciso ver como é a comprovação e a eficácia do ácido, do condicionamento ácido. Eu vou fazer condicionamento ácido? Quanto tempo eu vou fazer condicionamento ácido seletivo? Aí eu vou observar qual é o resultado obtido com o meu sistema adesivo. E, de suma importância, observar o desenvolvimento da minha resina composta. Qual é a resina que eu vou usar? Ela é híbrida, microhíbrida, nanoparticulada? Qual é o tipo de resina que eu vou usar para esse indivíduo, né? Para esse paciente? É de suma importância nós fazermos, vou trazendo aqui desde a aula lá de Popov, né? Pensar no meu plano de tratamento. Se eu fizer um plano de tratamento, gente, o que eu tenho de vantagem? Eu tenho de vantagem. Vai facilitar? Como é que eu vou? Eu vou prevenir esse meu paciente, né? Eu vou organizar quantas sessões eu vou fazer para esse paciente. Eu vou reduzir o risco de omissão.
Quando eu falo reduzir o risco de omissão, eu falo assim, poxa, eu sabia que eu tinha uma lesão de cárie, uma cárie oculta, um exemplo, eu radiografei, pronto, eu fechei diagnóstico. Se eu não tenho todas as informações necessárias para fechar esse diagnóstico, eu sou omisso no meu plano de tratamento, concordam? Alguém? Sim, Pro. Ah, sim, obrigada. Me ajudem aí, me interajam aí comigo. Dê um oi, respire, dê um sinal, por favor, porque às vezes eu fico achando que estou falando sozinha. Aí eu vou Tá? observar qual é o que eu vou auxiliar para integrar nos meus procedimentos. Poxa, quantas vezes esse paciente ele vai vir aqui para eu concluir o tratamento dele? O paciente, ele já se sente, poxa, Ana se preocupou em planejar o meu caso. Poxa, ela me explicou tudo, ela viu que eu tinha uma cárie oculta, ela me explicou que eu preciso melhorar o hábito de higiene fazendo o uso do fio dental. O paciente, gente, ele se sente acolhido perante a isso. Ó, falando dele, nós temos os aspectos. É de suma importância que eu venho aqui enfatizar mais uma vez a higiene bucal desse paciente. Como é que ele faz o uso de qual creme dental ele usa, qual pasta, é, qual é a dieta dele, como é que tá a condição periodontal desse paciente e, gente, qual é o grau de estresse oclusal. Eu estava esses dias, estava lendo um pouquinho, e aí eu vi algumas pesquisas falando que nessa pandemia o índice de problemas oclusais e dor na ATM aumentou significativamente. Vocês concordam? Pro, Então, repete, por favor. Ah, é que eu o, não ouvi. não, pode falar, vou repetir. Antes de eu repetir, vocês baixaram o aplicativo que eu falei? Era para eu começar a aula perguntando. Vocês baixaram o aplicativo Desencoste Seu Dente? Alguém percebeu que estava mordendo? Eu não baixei, não, mas eu me peguei em alguns Se momentos pegou? Ai, que legal, obrigada pelo retorno. Você se pegou durante o dia ou em algum momento específico? durante o dia e também já acordei, tipo assim, achei que eu tava sonhando, que eu tava apertando, só que eu acho que de fato eu estava apertando. Tá vendo? Que legal. Você vê como é uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte do dia a dia e a gente não se toca, né? Que incrível. Vocês pararam para observar? Alguém baixou o aplicativo? Sim, Pro. E aí? Toda hora eu tava tocando os dentes, aí diminui mais. Depois, toda hora eu notificava para Fez o quê? aproveitar também para beber água toda vez que eu notificava. Pois é, ó, quando vocês tiverem um tempo, baixem o aplicativo. Ele é muito legal, ele é bem autoexplicativo. Ele tem uma carinha, sentiu dor, sim ou não? Olhem lá, até para se vocês conhecerem alguém que está com algum. Até para que comecem a. É um conhecimento para vocês. Aí ele faz um relatório da semana. Vocês colocam lá, vocês programam, exemplo, uma semana. E aí ele baixa o relatório de quantas vezes você estava apertando e estava sentindo dor ou não. Quando tiverem um tempo, façam isso e depois, se quiser me dar um retorno, viu? Então, o que eu estava falando para vocês, né? Tem alguns estudos agora nessa vivência pandêmica relatando que o grau de estresse oclusal e problemas da ATM tem aumentado significativamente nessa pandemia. Vocês concordam? Sim.
Pois é. Vocês já observaram que o uso da máscara, ele faz involuntariamente que possamos ficar juntos. Com o quê? Com a oclusão apertando. Então, isso gera o quê, gente? Isso gera um grau de estresse oclusal. O dente, gente, nós precisamos observar. Quais são os fatores que eu preciso observar para eu fazer um processo restaurador, né? Se tem atividade de lesão, como é que a cárie, ela está ativa ou inativa? Se tem lesão periapical ou não, eu vou optar por um tratamento endodôntico, depois eu vou fazer uma reabilitação nesse paciente. Qual é o tamanho da lesão? Qual é a forma? Quando eu falo tamanho de lesão, exemplo, se eu tenho uma recorrência de cárie interproximal, vocês acham que é o quê? O que, que o paciente tá na falha? Uso do fio dental. Uso do fio dental, perfeito. Então, com a característica da minha lesão, eu já começo a ver, poxa, eu preciso orientar esse paciente para melhorar isso. Se não, toda vez que vier, vai estar tendo infiltração. Aí eu preciso observar qual é a estrutura do meu esmalte e da dentina, onde é que está a lesão de cárie e a localização da lesão, tá? Outra coisa, qual material restaurador eu vou fazer? Alguns requisitos que eu preciso ter, tá? Qual tipo de resina eu vou usar? Eu vou pensar quais são os requisitos para tal. Se é resistente ao desgaste, eu vou usar uma resina híbrida, microhíbrida, nanoparticulada. Eu vou ver se tem integridade marginal nesse meu processo restaurador que eu preciso estar, se tem radiopacidade, se tem estabilidade dimensional, se essa resina, se esse material restaurador que eu vou usar é de fácil manipulação. Eu preciso, gente, fazer um bom acabamento e polimento para essa estética ficar satisfatória. Aqui eu vim trazer um pouquinho para vocês qual é a vantagem de eu fazer uma restauração de estética no meu dente posterior, dente anterior, vou falar um pouquinho do dente posterior, tá? Aí, as vantagens. A estética precisa estar satisfatória. Eu vou pensar qual é esse meu processo de adesividade. Nós hoje preconizamos o quê? Uma odontologia minimamente invasiva, né? Aí eu vou observar como é a minha estrutura dental sadia, eu vou preservar, tá? É o que nós preconizamos, né? A odontologia minimamente invasiva, principalmente se nós vamos fazer o processo de resina, tá? Eu vou observar como é a facilidade de preparo, se tem o quê? Uma baixa condutibilidade térmica. Quando eu falo isso, eu vou pensar, poxa, qual o tipo de resina eu vou escolher para aquele meu paciente, para que ele não tenha sensibilidade e tenha uma durabilidade maior nesse meu processo restaurador, tá? Aí eu vou pensar, qual é a ausência, como é que acontece a ausência de vapores no mercúrio, se tem corrosão. Quando eu falo isso, porque assim, provavelmente o paciente ele vai chegar com uma restauração de amálgama, né? Já ou insatisfatória, ou uma queixa estética, ou com uma infiltração, uma cárie nessa restauração. Essas são as vantagens. O que eu tenho de desvantagem para eu botar na minha restauração de resina composta dos meus dentes posteriores? A contração de polimerização, eu posso ter infiltração marginal, eu posso ter o quê? Uma técnica sensível
e eu tenho um maior custo. Quando eu falo maior custo, é o quê? Para eu fazer esse processo restaurador, eu preciso fazer o ácido, o adesivo, a resina, eu vou fazer um isolamento absoluto bem feito, para que esse material ele tenha uma durabilidade maior. Quando eu falo em contração, vocês pensam em quê? É o quê? É um efeito de aproximação das moléculas durante a polimerização. O que pode causar a contração? Quando eu for fazer o meu processo restaurador, durante a minha polimerização, no meu processo de fotopolimerização, pode ter uma quebra nas ligações. Então, esse paciente ele pode relatar sensibilidade. Ó, eu vou fazer uma restauração. Olha como é que acontece. Eu vou fotoativar, vou trazer de novo. Opa, desculpa. O endurecimento Por isso que quando nós falamos, tem que botar incrementos pequenos. E aí acontece isso. Ó, eu vou fotoativar. Então, como é que acontece? Coloquei o fotopolimerizador, o processo, e aí essas moléculas acontece a contração de polimerização. Quando nós falamos, gente, olhe o tamanho do incremento, tá? O valor da contração é diretamente proporcional ao quê? Ao volume de material polimerizado. Mas, professora, ninguém falou aí. Eu li um artigo, que tinha uma resina que tem um incremento maior. Vocês já falaram, já leram, já viram alguma coisa sobre isso? Pronto, vou falar aqui um pouquinho. Essa resina é chamada de Bookfill. A Bookfill, ela estudos já relevantes. Por quê? Por causa da carga que é composta nela. Então, você pode usar um incremento até 4 milímetros. Tá? Esse tipo de resina que eu tô falando é a resina que nós usamos no dia a dia. Pode falar. A Bookfill é só usada em dentes posteriores, né? Não ouvi. É só usada em dentes posteriores. Isso, né? em posteriores. Dentes posteriores. Tá? Mas é importante eu trazer para vocês que tem essa resina no mercado, tá? Que ela é usada assim, tá? E foge da regra, tá? Só essa resina que foge dessa regra que eu vou falar agora hoje, tá? Então, eu vou usar o fotopolimerizador, ó. Por que isso altera? Depende da quantidade que eu coloco na resina. Então, como é que acontece a contração de polimerização? Ó, vou trazer, fiquem atentos. Coloquei a minha resina, fotoativei, olha ela contraindo. Como acontece vou trazer novamente. Eu fotoativei, fiz o processo de fotoativação. E ó, como é que acontece a contração de polimerização? Pronto. Outra coisa que nós precisamos deixar claro é a minha quantidade de carga, né? Aí vai lá para aquela aula de OPC2 que vocês pegam, só para a quantidade de carga que é composta na minha resina. Então, a maior quantidade de carga, ela diminui o volume da matriz orgânica. Isso gera o quê? Uma contração. Como é que acontece o fator de configuração cavitária, tá? Só para lembrar para vocês, eu tenho o fator C, ó.
Coloquei na minha oclusal. Opa. Quando vocês lembram, tá? Como é que acontece o fator C? O fator de configuração da cavidade. Eu estou com uma cavidade oclusal aqui. Como é que acontece esse processo? É o número da quantidade de paredes pró. Isso, que eu vou unir. Perfeito. Ó. Por isso que só estou trazendo para lembrar para vocês, tá? O fator os fatores para que nós não possamos esquecer, tá? É pela técnica incremental. A resina fazendo parede, ó, união de paredes, ó. Parede por parede, eu vou fazer por incrementos pequenos de 2 milímetros. E aí, o incremento deve unir o maior número de paredes possíveis, ó. Ó, o incremento não deve se unir com o quê? Com a parede oposta. Tudo certo? Quais a técnica restauradora que nós usamos é o quê? Para diminuir a sensibilidade pós-operatória, diminuir também a reincidência de cárie, tá? A longevidade da restauração, poxa, eu fiz essa restauração, ela está durando bastante, porque esse paciente, ele está acompanhando, esse paciente, ele melhorou o hábito de higiene, tá? O que eu tenho mais de vantagem na minha técnica incremental, na minha técnica de restauração, que eu preciso observar, é a minha infiltração marginal, que ela precisa ser baixa, tá? Para o quê? Para evitar o refazer, sabe? O que nós... Poxa, fiz essa restauração, não tem uma durabilidade. Então, que nós possamos seguir todo o processo para que essa restauração ela tenha uma durabilidade maior. Vocês estão me ouvindo? A gente está passando um avião aqui. Teve falha? Não, tá de boa. Ótimo. Aí, o que eu preciso observar? Como é a minha fotoativação, quando eu falo que é gradual, tá? Ela não afeta a propriedade física, ela melhora a adaptação marginal e ela diminui a infiltração marginal, tá? Quando eu faço a fotoativação gradual, tá? Só trouxe aqui essa referência, tá? Para que nós possamos entender como é feito esse processo de incrementação e é de suma importância o meu fotopolimerizador, como ele é, como é que eu vou usar ele, tá? Qual é o tipo de luz que eu vou usar? Aí eu vou observar a densidade, qual é a marca que eu vou usar e a densidade da luz que vai afetar na minha resina, tá? Vamos observar que quando eu for fazer a minha restauração, se o meu fotopolimerizador às vezes fica, ó, com umas resinas aqui, ó. Alguém já parou para observar e ver? Se o meu ele fica com as resinas aqui, ó, isso interfere na minha fotoativação. Então, como é que é a aparência do meu foto? Se tem restos de adesivo, de resina, de micro-organismo aqui. Isso vai interferir na minha densidade de luz, tá? Se eu fizer uma fotopolimerização incompleta, eu vou diminuir a dureza e aí eu vou o quê? Aumentar
a solubilidade e o quê? Eu aumento a de água. E pode acontecer o quê? Se eu não fizer esse meu processo de fotopolimerização, o que pode acontecer no meu processo restaurador? Pode aparecer manchamento, pode aparecer infiltração marginal, incidência de cárie ou sensibilidade pós-operatória. Vocês lembram lá no início da aula que eu mostrei para vocês uma foto e falei o que vocês acham que teve no meu processo de restaurador, que essa restauração ficou assim, né? Pode ter acontecido qualquer um desses fatores. Então, vamos lembrar quais são os fatores que podem afetar na minha fotopolimerização da resina. Pode ser o volume de resina, o meu volume de incremento, a distância da posição do fotopolimerizador na superfície da resina. Isso influencia bastante, tá? O tipo de exposição, quanto tempo eu coloquei de luz e o meu acesso ao meu material restaurador. Esses são fatores que podem influenciar no meu sucesso do meu tratamento. Ó, quando eu digo para vocês a inclinação do feixe de luz, olha só, nessa imagem aqui, eu estou fazendo uma restauração ocluso distal e ó, eu preciso que o feixe de luz ele chegue até nessa região. Se vocês pararem para observar, olha aqui, ó, se eu coloquei o meu fotopolimerizador inclinado, vocês concordam que nessa área o feixe de luz foi bloqueado? Eu não consigo ver. Nessa área aqui, vocês acham que vai fotoativar a resina? Não. Pois é. Então, por isso que é de suma importância como é que está a inclinação do meu feixe de luz. Ó, quando eu coloco o meu aparelho de fotopolimerizador na posição correta, aí vai acontecer o quê? Uma redução gradativa da energia em função da o quê? Da distância, tá? Aqui é um pouquinho falando sobre as luzes, você já provavelmente qual é o tipo de fotopolimerizador que eu vou usar, a densidade, qual é o tempo. Lembrando para vocês que assim, ó, o tempo de fotoativação, eu sempre vou ler a bula, que na resina tem lá. No meu tubo de resina, ela vem falando 40 segundos, 20 segundos, entendeu? Então, dependendo de qual material eu vou usar para fotoativar, tá? Tem o que nós encontramos. Professora, como é que eu vou saber se a densidade de luz ela está correta ou não do meu aparelho de fotopolimerizador? Tem um aparelho chamado radiômetro para ver a densidade de luz, se ela está correta ou não. Se esse aparelho ele não tem manutenção, vai influenciar no meu processo restaurador. Ó, aqui como é que acontece? Eu pego a luz e aí vou colocar, ó, tá de acordo, qual é a densidade do meu feixe de luz? Ela tá de acordo com o que é pedido, tá? Existem alguns aparelhos, tá? Trouxe de caráter para a gente ficar atento, né? Se esse aparelho de fotopolimerizador ele está calibrado ou não. Então, vamos lá. Para eu fazer uma restauração, quais são as indicações, né? Necessidade de restaurações estéticas, o que eu posso fazer com resina?
selamento de cicatrículas e fissuras, restaurações de lesões oclusais ou proximais de tamanhos pequenos e médios, substituição de restaurações oclusais ou proximais, tá? Eu vou observar o tamanho, se ele é pequeno ou médio das minhas restaurações. Qual que eu tenho mais de indicação? Uma restauração de dentes posteriores, se for fraturado, né? Se tá quebrando. Restabelecimento do contato interproximal dos dentes posteriores ou se tem diastema. São as indicações de restauração de resina. Dentes com necessidades estéticas, então, esse paciente ele chegou na clínica lá da gente, na clínica escolar da Unime, relatando que esse espaço incomoda ele quando ele sorri. É uma necessidade estética, professora? É uma necessidade estética. Mas, professora, a senhora acha que esse paciente ele tinha indicação de ortodontia? Poderia fazer a ortodontia. Mas é de suma importância, essa foto é só de caráter ilustrativo, para a gente observar que é uma necessidade estética. Quando eu falo selamento de cicatrículas e fissuras, ó, qual é a indicação para a gente fazer selamento de cicatrículas e fissuras? Alguém? Quando tem muito profundo, atividade de cárie muito intensa. Falhou, não consegui ouvir. Quando o quê? Sulco muito profundos e essa pessoa tem uma péssima higiene oral, atividade de cárie. Para que a gente faz o selamento de cicatrículas e fissuras? Para que não tenha infiltração, né? Para que por exemplo, o paciente ele deu uma relaxada e depois ele voltou. Ele deu uma relaxada na escovação, depois ele voltou e começou a caprichar. Então, esse paciente ele tem indicação para eu fazer. É como se fosse selando, vedando, para que não tenha infiltração. Mas lembrando que esse paciente ele precisa melhorar a condição de saúde bucal, tá? Restaurações de lesões cariosas oclusais ou proximais, dependendo de tamanho pequeno ou médio. Restaurações sendo substituídas. Esse paciente, a queixa principal era a insatisfação estética, tá? Vamos observar para orientar e esclarecer esse paciente. Qual a longevidade, sobre o custo, sobre injeções de pigmento e o que? O tabagismo. Se esse paciente fuma, pode influenciar no meu processo restaurador. Vamos deixar sempre, eu falo sempre, gente, o que é combinado não sai caro, não é isso? Então, vamos sempre orientar para esse paciente, para deixando ele esclarecido, porque assim, às vezes o paciente ele chega para a gente e fala assim, quanto tempo vai durar a minha restauração? Se o paciente chegar e perguntar isso para vocês, você fala o quê? Que depende dos fatores. O paciente ele sempre vai querer um tratamento de longevidade, né? Isso. Orientar. Assim, oi, Tiago, quanto tempo essa minha restauração vai durar? O que vocês vão falar? Ficaria para ele que dependeria apenas somente dele, que tem um prazo do material, mas só que esse prazo é muito em função da mudança de vida dele em relação aos cuidados que ele tem que passar a tomar. Gente, eu trago isso para vocês, porque é muito importante a gente fazer os combinados com o paciente e deixar esclarecido, sabe?
a paciente assinar o prontuário, explicar, o paciente orientado da necessidade de melhorar a condição de saúde bucal ou diminuir o hábito de fumar. Sempre, gente, deixem anotado. Eu falo, combinado não sai caro. O que eu tenho de contraindicação, tá? Para eu fazer uma restauração, tô dando exemplo de dente posterior, mas como dente anterior também, tá? Eu tenho algumas limitações. Uma delas é aquele paciente que tem um alto risco de cárie. O paciente que tem uma má higiene bucal. Hábitos parafuncionais. Vamos observar que se esse paciente ele tem um hábito parafuncional, eu vou fazer um processo restaurador, eu preciso, gente, acompanhar esse paciente, tá? Aí eu vou observar. Se eu não tenho condições de controlar a minha umidade, quando eu falo controlar a minha umidade, eu falo o quê? Eu não consigo, professora, fazer uma restauração com isolamento nesse paciente, nem relativo, nem o absoluto. Então, isso é uma contraindicação, tá? Outra coisa, eu vou observar se os meus dentes antagonistas com restaurações de cerâmicas têm a possibilidade de fraturar. Vocês concordam comigo? Aí, outra coisa que eu preciso observar, como é a minha extensão? Por exemplo, se eu tenho mais de 2/3 do meu dente, uma restauração extensa, aí eu vou optar pelo tratamento de uma reabilitação, uma prótese, um onlay, um inlay, entendeu? O que mais? Se o envolvimento de uma ou mais cúspides no meu preparo, tá bom? Aí eu vou pensar numa reabilitação protética. Ó, alto risco de cárie, eu fiz o quê, gente? Eu vou fazer o índice de placa. Mas, professora, a senhora ainda faz isso no consultório? A senhora ainda indica para fazer isso? Indico. Olha aqui, esse paciente chegou na clínica dizendo que o quê? Que tinha escovado o dente. Beleza, vocês concordam comigo que ele escovou? Ele escovou, sim. Mas ele não está fazendo uso do quê, gente? Do fio dental. Vocês concordam comigo? Ah, doutora, eu escovei esse dente, com certeza. Eu falei, olha, você escovou mesmo. Mas você escovou, ó, não passou o fio dental. É notório, ó. Eu sempre digo, ó, a gente, na odontologia, a gente consegue descobrir a coisa, né? Hábitos parafuncionais, por exemplo, esse paciente tem ausência desses dentes, a possibilidade de acontecer é uma extrusão, não é isso? Vocês concordam comigo? Se esse paciente não pensar em fazer uma reabilitação? Sim, pronto. Quando eu digo que tem impossibilidade de isolamento, eu não vou ter um sucesso no meu processo restaurador. Imagine eu fazendo ataque ácido, fazendo o uso do adesivo com microbrush e a resina e saliva, e o paciente salivando. Vocês lembram lá no começo que a professora Elisara chegou para vocês e falou assim, ó, às vezes eu prefiro fazer um bom amálgama e tem uma durabilidade maior do que fazer uma resina e ter infiltração, assim, sem o meio, com a condição de meio bucal insatisfatória para a gente isolar. Ó, fazer um isolamento bem feito. Conseguir fazer o controle do meu meio bucal
e pronto. Quando eu digo, gente, que tem ausência de esmalte na parede gengival, olhem aqui comigo nessa imagem, ó. Eu fiz o meu preparo, mas, ó, essa cárie, ela tá subgengival, concordam comigo? Qual seria a indicação de tratamento nesse caso desse paciente? Se esse paciente, ele chegou lá e eu consigo, ó, fiz os pontinhos aqui para vocês verem. Vocês concordam comigo que esse paciente, a cárie, ele tá subgengival só pela essa imagem? Quando tá assim, qual seria o plano de tratamento? Aumento de coroa, prof? Aumento de coroa, perfeito. Aí, o que é possível? Se eu chegar lá e ver que essa cárie, ela tá subgengival, eu vou pedir para que esse paciente, eu posso remover todo o tecido cariado, uma opção de tratamento, e remover o tecido cariado e colocar um ionômero de vidro e fazer essa cirurgia, né, esse aumento de coroa, e pedir para esse paciente retornar para que eu possa fazer uma restauração e ter um resultado maior. Vocês observam comigo, se eu restaurar aqui vai ter uma infiltração? A tendência vai ser só o quê? Só aumentar. O que eu preciso deixar claro? Qual é o tipo de resina? Ela é híbrida, ela é microhíbrida, ela é nanoparticulada, ela é nanohíbrida. Quais são as opções para dentes posteriores? Microparticuladas e macroparticuladas. O que nós ainda temos, né? Então, no infinito mundo de resina, olha nós aqui, a resina composta, ela precisa ter uma alta viscosidade, ela precisa tem média viscosidade e tem baixa viscosidade. Diga aí, gente, um exemplo de uma resina de baixa viscosidade. Resina Flow. Vocês já usaram? Alguém já usou lá na clínica? Resina Flow é um exemplo de uma resina que tem baixa viscosidade. Aqui eu trouxe para vocês só para a gente discutir. São resinas de altas viscosidade, a P60, a P90, da 3M, só marcas comerciais, tá? De baixa viscosidade, a Z350, ou de média viscosidade, Z350, a Melogen, são algumas marcas comerciais, tá? Que nós usamos lá na nossa clínica. Então, como seria a sequência operatória, tá? Passo a passo. Uma sequência operatória, eu tenho contatos, eu preciso observar. Checou o contato oclusal, pronto. Professora, a senhora acha que todo paciente precisa checar os contatos oclusais? Precisa, gente, precisa. Por quê? Porque, às vezes eu falo assim, ó, checa antes de isolar, antes de fazer qualquer coisa. Você chegar para fazer assim, checa a oclusão antes, tá batendo em tal dente. Sei lá, na correria eu falei, pede para o operador para tirar uma foto, para a gente gravar onde é que tá, tendo os contatos oclusais. E aí depois, quando a gente for restaurar, a gente pega a foto e dá uma olhada, tá? Às vezes eu peço para a gente fazer isso, para a gente checar os contatos oclusais. Então, eu vou checar o contato oclusal, eu vou anestesiar, vou fazer a profilaxia, fazer a seleção de cor do meu dente, isolamento absoluto, preparo cavitário, condicionamento ácido, lavo, seco, aí vou fazer. Qual o condicionamento ácido? Condicionamento ácido seletivo, condicionamento ácido total, depende da extensão da minha cavidade e de qual material que eu vou usar para fazer o adesivo. Lavo, seco, sistema adesivo, inserção de resina na técnica incremental, fotopolimerização, ajuste oclusal e acabamento polimento.
Todo mundo aí comigo? Bora lá fazer. Estou aqui com uma cárie na oclusal. Eu vou observar o meu contato oclusal para eu fazer o preparo, tá bom? Isso aí eu vou ter. Vou ver como é o meu movimento de lateralidade. Movimenta para um lado, movimenta para o outro. Ver como é que tá, quais são os dentes que estão em contatos com os dentes antagonistas. Pro, bom dia. Bom dia. Pode só voltar o slide, por favor, rapidinho, a sua parte operatória. Oi, aqui? Posso? Para eu voltar a isso, falhou. Isso, só um momento, rapidinho. Tá. Tranquilo, podem falar. Posso? Aqui tá chovendo e vocês aí tá chovendo? Muito. Já começou até o... Pois é. Chovendo muito, muito. Vou passando, viu? Se tiver qualquer instabilidade, por favor, às vezes eu fico falando aí, eu não tenho... Podem interromper, viu? Aí, eu tô aqui com um preparo oclusal, ou desculpa, com uma cárie oclusal, vou fazer o preparo. Ó, verifiquei se teve contato. Ó. Lembra que eu falei para vocês, eu preciso, às vezes, tirar foto para a gente lembrar. Olha onde está tendo contato. Estão vendo? Na minha restauração depois, ó, não teve, tá? Vou fazer a profilaxia, a gente sempre preconiza com taça de borracha, pedra, pomes e água, ou um jato de bicarbonato de sódio. Não gosto muito, mas na literatura ela preconiza, tá? Eu sempre gosto de fazer com pedra, pomes e água. Vou fazer a minha seleção de cor do meu dente. Então, seleção de cor, como antes do isolamento absoluto, faz uma profilaxia prévia para ver se tiver placa bacteriana, para fazer a remoção. Eu preciso ter uma luz natural e ter o quê? Uma seleção direta, tá? Eu vou observar a escala do meu dente e sempre, gente, é importante deixar úmido, tá? Às vezes eu preconizo fazer a técnica da bolinha. Pega ali a resina, a gente coloca, exemplo, eu vou pegar uma 3. Pega uma 3 e uma 3,5. Aí a gente coloca no dente, fotoativa e molha um pouquinho. Pede para o paciente fechar, tá? E aí tem contato para a gente ver se tá o mais próximo da cor do dente. Ó, fiz a técnica da bolinha aqui, a seleção de cor, fotoativei. Todo mundo de acordo essa cor? Ok? Então, fiz isolamento absoluto, então, o isolamento do campo operatório, é o que nós encontramos na literatura. E vou fazer o meu preparo cavitário, seguindo os princípios do querido Black, tá? E respeitando a anatomia, né? Lembrando que a odontologia minimamente invasiva é que nós preconizamos, tá? Vou fazer a remoção do tecido cariado, vou observar os instrumentos rotatórios, vou observar o acesso da minha broca carbide ou ponta diamantada de alta rotação, tá? Lubrificado. Ó, fiz o preparo com as brocas de baixa rotação. Vou remover o que? O tecido cariado. Fazendo a remoção do tecido cariado, cavidade toda linda, limpa, preparo bem feito.
Ó, bem adaptado. Preconizo fazer profilaxia novamente só na cavidade. Mas, professora, às vezes a senhora não pede isso, tá? Lembra lá na frente que eu falei para vocês sobre o quê? Sobre a remoção da Smirley, que tem alguns artigos que preconizam fazer profilaxia com taça de borracha ou pedra-pomes, ou também é possível fazer o uso da clorexidina, tá? Mas nem todo mundo preconiza isso, só estou trazendo para vocês que é possível, tá? Aí eu vou pensar. No lugar do Oi? ácido, é? É a remoção com clorexidina? Não. Eu só removi o tecido cariado. E aí tô limpando. Às vezes um pouquinho de dentina, sabe? Cortando pra Nossa, ótimo. Tudo. Aí às vezes às vezes a gente removeu todo o tecido cariado e aí pode falar assim, ó, vamos fazer uma profilaxia só no dente, só para ver se saiu toda a cárie, entendeu? Para ver se não ficou lá, porque às vezes fica lá na tinária, no meio, tecido cariado, entendeu? Placa bacteriana. Então, às vezes é possível, eu trouxe para vocês porque é possível de pedir para fazer só uma profilaxia ali, ver se limpou tudo aí. Fala assim, Ana, vê se tá tudo limpo, por favor, mesmo se removeu todo o tecido cariado. Ai, Pro, eu acho que tá, às vezes lavando uma pasta de borracha, tá? Aí tem uma escova, que ela é bem pequenininha, ela é específica para limpeza de cavidade. Tô trazendo só de sugestão que é possível ter, tá? Uma vasta gama de instrumental e material na odontologia, tá? Aí, eu só fiz a remoção do tecido cariado, limpei, tá? Aí, dependendo da minha cavidade, como nós estudamos, né? Se ela é uma cavidade muito profunda, se ela é médio e profunda. Aí, eu vou fazer uma proteção pulpar. Eu trouxe aqui para vocês, que eu não falei na semana passada, é o quê? O cimento de hidróxido de cálcio. Esse cimento de hidróxido de cálcio, ele é fotoativado. Vocês lembram que eu trouxe a pasta base? Esse é uma marca comercial que é lançada, que é um hidróxido de cálcio, ele é fotoativado, tá? Vocês colocam lá na cavidade e fotoativa. Ele é mais indicado para quê, professora? Para dentes anteriores. Tá? Aí eu vou observar se a cavidade média e profunda, se eu vou fazer o uso do cimento de ionômero de vidro ou não. Então, condicionamento ácido, agora estou aqui, ó. Em esmalte, 15 segundos. Opa. Lavo bastante. A secagem, então, o que é preconizado? Para que vocês sequem, não com a seringa Centrix, mas sim com um pedacinho, aqueles de quadomelita. Vocês colocam para esterilizar, cortam bem pequenininho, colocam para esterilizar, para secar a cavidade, tá? Professora, pode ser com algodão, pode... Oi? É algodão para secar? Então, com algodão, pode ser, mas o algodão fica soltando aqueles fiapos, sabe? Sei. Então, qual o material para a senhora? Eu não consegui ouvir. É porque está cortando, eu não ouvi. O material para a senhora... Coador descartável, melita. Isso, aquele... Não tem aquele coador de café melita? Vocês furam
e aí colocam para esterilizar. Pega um furador, fura, que fica bem pequenininho, e colocam para esterilizar nos saquinhos. E aí, para secar. Fica bem, é bem melhor. E assim, se eu secar com jato de ar, esse paciente ele pode ter uma sensibilidade maior? Pode, porque eu tenho dentina exposta aqui, né, gente? Então, sequei, cavidade linda, limpa. Vou fazer o quê? O adesivo, né? Com o auxílio do microbrush. Qual adesivo eu vou usar? Depende do que vocês vão querer fazer, né? Depende da cavidade, do material. Falamos um pouquinho. Eu vou fotopolimerizar. Vamos sempre observar como é que eu vou posicionar o meu fotopolimerizador, a distância de luz, o tempo de ativação, a cor da resina composta, a fonte emitida de luz e a irradiância do meu fotopolimerizador. São coisas de suma importância que precisamos observar. Ó. A proteção, paciente com óculos e aqui, ó, para que vocês não olhem para a luz, tá? Mas, professora, é só um... Gente, quantas vezes vocês forem restaurar, tem que botar a proteção, porque toda vez que vocês fizerem e ficarem olhando para a luz, pode gerar um dano, tá bom? A gente tem que pensar na gente também, tá? Então, como é a inserção da resina composta? Pela técnica incremental, eu vou ver se é MOD, se for, eu vou precisar usar matriz, cunha, qual é o tempo de fotopolimerização, é recomendado. Sempre vou ler a bula para ver o que é que o fabricante ele me orienta. Trouxe aqui, ó, eu vou posicionando, ó, técnica incremental, unindo as paredes de forma respeitosa e seguindo o protocolo. Tudo para a vida real, ó, a cavidade, a quantidade de resina, e aí eu vou unindo as paredes e trazendo para, respeitando a anatomia. Oi? Oi? Nesse passo aí, a gente não faz o foto, só no final, né? Não ouvi, desculpa. Eu sei, a internet. Quando a gente for fazer na técnica incremental, a gente não usa o foto, né? Isso só no final. Foto ativa. Não, foto ativa. Incremento, foto ativa. Vai foto ativando. Tô tirando e trazendo. Foto ativa, ó. Ó, foto. Só tô trazendo pra gente ver a anatomia mesmo, tá? Seguindo a anatomia do dente. Tá? Ó, vou fazer o ajuste oclusal. Lembra que essa aqui é aquela foto inicial que eu falei. Faz o ajuste oclusal antes. Ó. Aí eu falo para vocês fazer polimento e acabamento, tá? Aqui é uma resina, ou aqui é uma broca multilaminada. Vou fazer no acabamento, respeitando a anatomia do meu paciente. Vou usar os discos de acabamento, as minhas pontas da mais grossa para a mais fina, tá? Essa escova é uma escova de carbeto silicone, para dar polimento, dar um brilho, tá? E vou usar o meu kit PDV que eu tenho lá para fazer o acabamento e polimento, tá? E aí vou fazer o polimento. Lembrando que o polimento ele é indicado após qual período? Período 48 horas? Isso. Então, eu vou pensar. Se eu for usar, se é uma classe 1, uma classe 2, eu preciso observar. Como é a minha avaliação final? Quando acabar o tratamento, o que eu preciso ter claro? Se deu excessos marginais,
Professora, como assim excesso? Às vezes, quando eu vou fotoativar, às vezes fica excesso de adesivo, entendeu? Quando eu faço um leve jato de ar, então eu preciso remover os excessos marginais. Eu preciso observar como é que a minha linha interfacial, como é que ela está. Se tem a quantidade suficiente de material, se eu tenho um contorno e formas, se elas estão inadequadas, o que eu preciso observar quando eu acabei a minha restauração? Se está faltando um ponto de contato e se tem presença de bolhas. Puxa, Pro, na hora que eu fui fazer minha restauração, eu não observei. Então, tem que ver se ficou tudo. Esse é um check-up, análise crítica final da minha restauração. Pode ficar com bolha, é possível disso acontecer, é possível, mas foi alguma falha que nós tivemos naquele momento, tá? Professora, a senhora está falando de falha, tudo bem, mas a gente pode fazer de volta, né? A gente pode refazer para que isso não aconteça, tá? Como é que eu vou manter a minha restauração? Eu vou falar higiene bucal, fazer uma adequação do meio. Eu vou observar se esse paciente ele ingere alimentos com corantes, com fumos, se ele fuma, se tem algum pigmento na minha restauração depois, né? Para eu manter, né? Manutenção é diferente de refazer, né? Então, eu fiz todo o processo certinho, bem adaptado. Como é que eu vou manter essa minha restauração? Beleza. Manutenção é diferente de refazer, tá? Aí, aparelho de ultrassom, e eu vou pensar em curetas periodontais, adequação do meio bucal, periodonto sadio, né? Quais são os agentes oxidantes de clareamento? Tá, vamos lá. Se esse paciente, eu estou falando de uma restauração de dente anterior, né? Eu tenho restaurações nos dentes anteriores e quero clarear. Como é o processo? Essas restaurações, elas vão precisar ser refeitas, tá? Após o processo de clareamento. O que a literatura preconiza após 15 dias? Eu restaurei, ou eu clareei, fiz todo o processo clareador no meu paciente, e aí eu vou precisar, depois, porque teve uma alteração de cor, refazer as minhas restaurações dos dentes anteriores, tá? Quais são os agentes oxidantes durante o clareamento? Eu vou observar qual técnica clareadora ele fez para eu acompanhar e orientar esse paciente, tá? Tô falando em dentes anteriores, um exemplo. Opa. Peraí. Peraí, gente, um minutinho que tá descarregando aqui. Estão me ouvindo? Sim, tá. Pronto. Dia que a gente refaz. Pronto. Aí eu vou. Se esse paciente ele faz uso de creme dental com flu ou não, flu acidulado, se ele usa, poxa, fazer aplicação tópica de flúor, tá? Faz parte da manutenção. Porque, assim, tem alguns pacientes que hoje estão chegando para a gente dizendo que não está usando pasta com flúor, tá? Vamos observar como é o índice de placa desse paciente, como é a flora bucal. Se esse paciente ele tem um alto índice de cárie, é importante ele usar uma pasta fluoretada, tá? E eu vou observar qual é o hábito do meu paciente, se ele tem algum hábito parafuncional, se ele está com algum problema oclusal. Esses são o que é possível quando o paciente... Lembra que eu perguntei para vocês? Quando o paciente chega para a gente para perguntar quanto tempo vai durar a minha restauração. Isso
essa manutenção ela precisa ser feita. Alguma dúvida, gente? Alguém falou aí? Eu acho que eu... Pro, tá me ouvindo? Oi. Pode 15 dias do clareamento que troca de restaurações, não é isso? Posteriores. Não ouvi. Depois de 15 dias do clareamento que troca as restaurações, se houver a necessidade, né? Isso, de 15 a 21, tá? Mas antes disso não é indicado. Por quê? O que é que vocês acham? Porque vai alterar a cor do dente. Isso, é o período. Professora Elisaura, eu sigo essa linha, tá? Porque é o período que eu me sinto mais confortável para pensar em fazer um processo restaurador, né? Falei, ó, estabilizou a cor. Entendeu? Oi, tem alguém aí? Tô me ouvindo. Câmbio. Ouviu? Vamos aqui. Tá legal. Aí, tô aqui. Eu tô aqui. Na chuva, eu tô aqui. Ó. Gente, técnica incremental, ó. Eu tô com o meu preparo cavitário. Fiz o incremento, fotopolimerizei. Outro incremento. Ó, outro. Ó, com calma. Acompanhando a anatomia do meu paciente, ó. Tudo lindo. O passo a passo, tá? Só para a gente lembrar. Uma classe 1. E aí eu vou fazendo pela técnica incremental. Tudo lindo. Trouxe aqui uma restauração de amálgama, tá? Paciente foi radiografado. A queixa principal do paciente era: quando eu como doce, eu sinto um incômodo. Foi radiografado, diagnosticado lesão de cárie sobre essa restauração, e aí o planejamento foi feito, tá? Paciente com isolamento absoluto, tá? Foi feita remoção do tecido cariado, o preparo, respeitando a anatomia, condicionamento ácido total, nesse caso foi preconizado ácido total, sequei, aplicação do microbrush, ou aplicação do adesivo com o auxílio do microbrush, o que? Fotoativei, sempre lembrando, gente, como é a posição do meu aparelho de fotopolimerizador, tá bom? Vou acrescentando as resinas pela técnica incremental, fotoativa, ó, acompanhando a anatomia, que é um instrumental para a gente seguir. Daqui nós colocamos um pouquinho de corante antes e depois. Alguma dúvida, gente? Tentei trazer o mais prático, mais palpável possível para a gente e mais real. Bora tirar dúvida, estão me vendo? Ô, Pro, eu tenho um pedido. Peraí, deixa eu ouvir. Deixa eu aparecer aqui para falar com vocês. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim, vendo não. Cadê? Aqui. Pro, eu tenho um pedido, se for possível. Não ouvi. Eu tenho um pedido, se for possível. Sim. Tem como a senhora estar colocando ou o slide ou a aula, porque eu estou com muito problema com esse negócio aí
o e-mail ainda. Aí eu gostaria de colocar assim no portal, porque eu não vi, não. Procurei. Agora, é Isabel? Acho que foi terça-feira, eu estava procurando os assuntos. Eu Não, consegui. Isabel, então, eu estou buscando ver se eu consigo baixar essa aula. Eu vou tentar pegar agora aqui. Porque o que está acontecendo? A aula não ficou salva para mim. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei lá no portal, tá? Encontro 3, material para estudo. Aí tá escrito assim, ó, aula dia na semana passada. Tá com os dias da aula. Aula dia 5, aula dia 12, aula dia 19. Vou botar essa aula de hoje. Entendeu? Mas tá lá em PDF. Tá o artigo. Eu te agradeço. Nada, imagine. Aí, se você não conseguir, Isabel, pede para a Manu, para ela compartilhar lá no grupo, alguma coisa assim. Entendeu? Porque o artigo, acho que eu consegui ver. Só não consegui ver a aula, eu acho. Porque não fica em azulzinho para eu poder acessar, entendeu? Entendi. Tá em PDF. Olha aí, se você puder olhar agora para a gente tirar do... eu posso olhar aqui. Eu olho aqui com vocês. Vi, eu te agradeço. Só depois que eu acesso pelo celular. Tá. Alguma dúvida a mais? Já estou vendo isso aqui. Eu tenho, Pro. Pode falar. A senhora falou sobre os adesivos autocondicionantes. Aí teve uma parte que eu fiquei numa dúvida que eu não entendi direito. Pode falar. Em cavidades muito profundas, eu dou preferência pelo convencional ou pelo autocondicionante? Quem está falando? É Glenda. Glenda, se eu tiver o autocondicionante, eu prefiro, é mais indicado. Por que seria? E eu fazer condicionamento seletivo de condicionamento ácido em esmalte seletivo. Porque se eu estou com a cavidade profunda, viemos e convenhamos que esse paciente ele tem a possibilidade de ter uma sensibilidade maior, não é isso? Então, a opção de indicação seria o autocondicionante. Mas, professora, se eu usar o convencional, eu fizer a proteção pular, toda bonitinha, bem adaptada, se for uma restauração extensa, eu fazer o uso do ionômero de vidro, posso ter sucesso no tratamento? Com certeza. Entendeu? Mas é uma indicação. Tá, pronto, entendi. Outra pergunta também. Toda. No passo a passo, a senhora falou que a gente tira o tecido cariado após fazer isolamento absoluto, certo? Só que tem... Sobre o quê? No passo a passo, a Sim. senhora mostrou que faz a retirada do tecido cariado após o isolamento absoluto. Não falei após, não. A gente isola, faz a remoção do tecido cariado, já faz o preparo. É isso. Então, o tecido cariado, eu vou fazer a retirada dele após o isolamento absoluto ou antes? Porque tem profissionais que indicam fazer antes do isolamento. Perfeito. Então, a endodontia específica, Gleida, eles preferem fazer o preparo e depois isolar. Vai de profissional. É certo ou errado, na literatura, preconiza das duas formas, que você isole, tá? Tem uma linha de pesquisa, eu sempre trago várias linhas, para que vocês sigam o melhor caminho, né? Eu acho que isso é muito bom, porque tem um mundo de possibilidades. E aí, eles preconizam o quê? Que faz a remoção do tecido cariado, depois isola. Eu, professora Elisaura, eu sigo a linha de isolar e depois e já faz tudo certinho, entendeu? Isso vai de profissional. Não é certo nem errado, não, tá? São duas linhas de pesquisas divergentes, mas que no final, no denominador, chega ao mesmo resultado, entendeu? A endodontia, ela prefere fazer o condicionamento ácido. Condicionamento não. Senhora... Oi? Pode falar, Bruna.
Então, aí que assim, endodontia é uma linha que pesquisa mais, faz a remoção do tecido cariado, depois isola. Eu, na dentística, eu sigo a linha de isolar, remove o tecido cariado e já restaura. Ah, tá, entendi. Obrigada. Entendeu? Mas muito, muito boa essa observação. E que, assim, é importante a gente isolar no final, né? No final, que eu quero dizer assim, no processo, para a gente ter o denominador final. Mas muito, muito importante essa observação. A gente tá roncando trovoada, só aqui ou aí também? Aqui também. Morro de medo, sério. Vá. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos falar mais. Tem? Se esse paciente ele chegou no meu consultório, na minha clínica escola, eu me sinto segura para fazer? Hoje? Vocês têm alguma dúvida? Se esse paciente chegou, eu tenho uma restauração lá, e aí vocês têm alguma dúvida perante a isso? Acho que eu tenho mais um casinho aqui para mostrar. Na hora de fazer, né? Eu falo, é só, não tem jeito. É só metendo mão mesmo e realizando o procedimento. Eu tô vendo. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou ver isso, mas assim, ó, eu vou alimentar a aula de hoje agora no AVA. Se eu não conseguir baixar o vídeo, eu não esqueci, não, gente. Eu tô tentando, mas assim, quando baixa, não fica disponível nem aqui no portal, quero dizer assim, nem aqui no Teams. Tanto que eu perguntei a Manu para ver se ela tinha acesso, não tá. Então, ela tá gravada, mas ela não tá salva, tá? Eu vou ver que assim quando acabar aqui, para ver se eu consigo fazer o download, entendeu? Antes de eu sair da conversa. Se tiver, vai estar lá no encontro, tá? O AVA tá todo alimentado. Qualquer dúvida, vamos trocar aí experiência. Eu vou só colocar a de hoje e é isso. Pro, bom dia. Bom dia. Aqui é Débora. A senhora criou o grupo aqui no Teams de Exame 2? Porque eu não estou. Não, mano. Quando o Exame 2 veio, o grupo já estava criado. Eu não estou no grupo, não. Não tem grupo, não. Não tem, não. Entendeu? Por isso que quando o link já estava feito, aí eu não tive acesso, entendeu? Nem Popoff, eu entrei em contato com ela, não foi ela que criou o grupo, entendeu? É por esse link. Tá certo. Viu? Aí eu vou alimentar o AVA, se eu não ficar salvo, a gente acredita, assim que eu conseguir, se ficar disponível, ou eu coloco lá no AVA, ou eu entro em contato com a líder para a gente ver isso, tá? Mas, de qualquer forma, a aula está em PDF, disponível para você. Outra coisa, a senhora também disponibiliza os slides? Tá lá, tá no AVA. Viu? Tá bom. Viu? Eu disponibilizei, tá escrito assim, ó, Teams, aula, os dias, por exemplo, dia 19, eu ainda não botei hoje, entendeu? Mas tá lá em PDF. Eu tirei algumas coisas dos slides, por exemplo, alguns casos que eu não podia postar, mas já o conteúdo tá lá, viu? Alguma dúvida, gente? Cadê Luísa, Manu, Alana, Débora? Ficou claro? Tem alguma coisa que vocês acham que a gente possa explanar agora? Me encontro aí disponível. Hã? Tudo beleza. Beleza, né? Para mim também, pronto, tá tudo certo. Pronto, então. Eu vou ver se eu consigo já baixar, Manu. Qualquer coisa, fica atenta que eu vou te ligar, viu? Procurei na aula em tudo quanto é lugar.
E aí, qualquer coisa eu falo com você. Viu? Eu tenho uma dúvida em relação à prova em si. A Sim. gente vai fazer de acordo com esses assuntos que foram dados ou com todos esses assuntos que a gente vem trazendo aí de dentística? Tudo. É acumulativo. Dentística é acumulativo. ISAB, vocês sabem, né? ISAB, esses encontros, né? Porque aqui não posso considerar que é uma aula, né? Que eu acho que é um encontro, né? Oi? Uma revisão de tudo. Isso, é uma revisão, é. E é geral, tá? É bem prático. Tá ok, obrigada. Nada, mano. Tchau, até a próxima. Tchau, beijo, gente. Eu tô aqui, viu? Vou ver se eu já baixo e já disponibilizo para vocês agora. Tá ok, tchau, tchau. Tá bom? Tchau, beijo. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, Isabela. Tchau, Pro. Bom fim de semana pra Tchau, senhora. beijo, bom final de semana, gente. Aproveitem o estado de presença com as pessoas. Nós estamos vivenciando dias desafiadores, eu tenho certeza. Mas o que eu desejo é que Deus possa cobrir o lar de vocês, os familiares, vocês, e que possamos superar esses desafios juntos, tá? Mesmo eu aqui do outro lado, acreditem, eu quero que tudo isso passe para que a gente possa estar metendo mão, possa estar junto, seguindo todo o protocolo de biossegurança. Se cuidem, gente, cuidem dos especiais de vocês, viu? Amém. Beijo. Ô, Pro, Oi. essas aulas estão, não é do meio, né? Porque eu tô assistindo, se aqui dois, aí não tem como eu estar assistindo aqui. Estão no AVA. Porque eu abri o AVA, eu não vi. Tá. AVA encontro 3. Encontro, tem assim, ó. Se abriu hoje, quem falou? Altair. Altair. Vê se você consegue. Abre o AVA, tem assim, ó, PDF da aula do dia tal. Ah, mas não tem a gravação, não, né? A Só tem o gravação PDF. não ficou salva, é isso eu falei no início da aula. Eu estou tentando ver para ver se eu consigo disponibilizar para vocês. Mas a aula, ela tá, o PDF da aula, ela tá lá disponibilizada, porque não ficou salva. Ok, obrigada. Nada, obrigada a vocês. Desculpa aí essa instabilidade, eu estou tentando sanar.